Vamos começar então com o nosso convidado, o professor Alcides Costa Vaz. Ou a gente tem, não, pelo menos a gente tem uma história ainda das crises. Vamos lá, vamos ver primeiro a história das crises recentes peruanas, aí a gente fica mais solto para falar o que a gente acha que é necessário observar sobre esses fatos. O Peru teve 6 presidentes desde 2016, somente agora nessa última década 4 ex-presidentes foram presos por envolvimento em esquemas de corrupção. Acompanhe. Em 2019, o então presidente Martim Vizcarra dissolveu o parlamento. No ano seguinte, porém, o legislativo conseguiu removê-lo do poder. Após a saída de Vizcarra, o congressista Manuel Merino de Lama assumiu, mas renunciou depois de 6 dias por conta dos episódios de violência advindos da crise institucional. Na sequência, o deputado Francisco Sagasti ocupou interinamente a presidência e permaneceu à frente do executivo peruano até a posse de Pedro Castilho, que foi destituído e preso nesta quarta-feira. Somente na última década, o Peru teve 4 ex-presidentes recebendo ordem de prisão por denúncias de envolvimento em esquemas de corrupção. Alejandro Toledo, cujo mandato durou de 2001 a 2006, foi preso nos Estados Unidos em 2019. Ele é alvo de um pedido de extradição emitido pelo governo peruano. Alan Garcia presidiu o país por 2 vezes, entre 1985 e 1990, e depois de 2006 a 2011. Ele cometeu suicídio em abril de 2019. Para evitar a prisão, Garcia era acusado de receber recursos ilícitos durante a campanha de 2006. Ollanta Humala governou de 2011 a 2016 e foi preso em 2017 por lavagem de dinheiro e associação criminosa, acusado de receber 3 milhões de dólares para a campanha eleitoral de 2011. Pedro Pablo Kuczynski foi preso em 2019 pelo suposto crime de lavagem de dinheiro e renunciou à presidência 1 mês antes da ordem de prisão ser emitida, quando tinha apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Além deles, Alberto Fujimori, que comandou o país entre 1990 e 2000, foi condenado em 2009 a 25 anos de prisão por crimes contra os direitos humanos. Ele foi considerado o mandante de 25 assassinatos cometidos na periferia de Lima em 1991. Vamos então ao nosso convidado hoje da nossa roda, já avisando, Alcides, você faz parte de uma roda, não espere eu passar a palavra. É razoavelmente claro entender o fracasso político deste último presidente, Castilho. A inépcia dele para montar qualquer tipo de base de apoio parlamentar fez muita gente prever que ele não chegaria ao final do mandato. Mas como entender a crise política peruana permanente? É preciso, eu acredito, que nós façamos também, a exemplo do retrospecto, né, recentemente feito em torno da rotatividade dos presidentes e de personagens, todos eles de alguma forma incriminados, Perdemos o sinal, por continuamos questões de corrupção. Se nós remontamos então ao início da década de 1990, com a chegada do governo Fujimori, no momento de um forte tensionamento interno, em razão ainda da existência de uma contestação ao Estado, que era o movimento do Sendeiro Luminoso, o combate ao Sendeiro Luminoso. Desde então, quer dizer, o Peru não conseguiu estabelecer um quadro de normalidade política. E essa dificuldade esteve pontuada por recorrentes crises econômicas e que mostra uma dificuldade também na própria gestação de uma elite política renovada e consciente e também consentânea com os desafios políticos que a própria sociedade atravessa. Ou seja, o sistema político e as elites políticas peruanas estão congeladas há 3 décadas. Alcides, eu vou pedir para... Alcides, um momentinho só. É um motivo técnico que nós estamos interrompendo. Nós não conseguimos entender a sua... institucional, de uma cultura política que não permite essa renovação. Alcides, você nos ouve? Nós estamos com um problema técnico. Desculpe? Não, nós estamos com um problema técnico que se dá a partir do seu sinal pela internet. Nós não conseguimos entender o seu raciocínio. A sua conclusão foi entrecortada e não conseguimos ouvi-la. Nós vamos reconectar enquanto conversamos com o Lourival, esperamos tê-lo
em breves instantes de volta aqui conosco. Lorival, os partidos políticos tradicionais peruanos vêm sendo destruídos nas últimas décadas. Tudo aquilo que a gente conhece da história peruana, sobretudo a tentativa, por exemplo, claramente peruana, lá desde o Alan Garcia, de montar um partido de centro-esquerda, razoavelmente populista ou não, mas razoavelmente enraizado, ou mesmo que se poderia dizer as forças conservadoras ancoradas em partidos peruanos, isso aí evaporou. Sim, o que aconteceu em outros países também, mas o Peru tem um problema em especial que o Equador também tinha, mas fez uma reforma constitucional, né? O Peru precisa de uma nova constituição urgentemente, porque é muito fácil no Peru destituir um presidente. E é muito fácil também um presidente dissolver o Congresso. Então fica essa dupla espada de Damocles, um sobre o outro, né? Para o presidente dissolver o Congresso, precisa que ele, ao não conseguir destravar a agenda legislativa, ele pode apresentar uma moção de confiança. Se não é aceita, ele tem que dissolver duas. Ele tem que dissolver o gabinete, coloca um novo primeiro-ministro, forma um novo gabinete. Se, de novo, ele não consegue destravar a agenda, outra moção, não consegue a confiança, mais uma vez esse processo, e a partir daí ele pode, então, dissolver o parlamento, mas assim... Esses são os mecanismos, Lorival. Sim. Eu queria insistir com você num ponto. Eu confesso aqui ao nosso público que eu sou um admirador e um leitor, sou fã profundo da letra de Mário Vargas Llosa. E ele, o Nobel de Literatura peruano, diz que o Peru tem uma função de quase mostrar como certos, digamos, processos políticos se desenrolam ao redor pela América Latina. E o que ele aponta, ele tentou ser presidente, perdeu do Fujimori. Né? E o que ele aponta, é um liberal convicto do ponto de vista da ideologia dele, mas o ponto que eu quero pegar é outro. Essa dissolução do espectro político peruano, a gente começa a ver em toda a volta, até no Chile. O que isso significa? Bom, eu acho que em muitos países as pessoas estão procurando uma alternativa nova, algo que não foi testado, né? Porque as pessoas estão continuamente frustradas, seja na direita, seja na esquerda, não importa. As pessoas são frustradas, as agendas legislativas não são levadas adiante, quando são as políticas públicas não têm os resultados esperados, você tem a globalização, você tem uma série de processos que tornam muitos resultados imponderáveis, né? As frustrações vêm e as pessoas querem experimentar o novo. Foi isso que aconteceu agora na Itália, por exemplo, com a Meloni, foi isso que aconteceu no Chile com o Boric, é isso que acontece na Colômbia com o Petro, né? Não importa se é de esquerda ou de direita, foi isso que aconteceu aqui com o Bolsonaro, né? E aí, incrivelmente, no Brasil se volta a um presidente que já era... Assim, as pessoas ficam batendo nos guardrails, indo atrás dos extremos, por frustração, por desespero, porque as contas públicas já não se fecham mais, não é só aqui que se fura o teto, veio a pandemia e exacerbou essas situações de um Estado que não consegue financiar as políticas públicas, assim por diante. Então, assim, o que tem de comum em tudo isso, William, na minha visão, é a busca do novo, de algo que não foi feito ainda e que vai, de novo, frustrar as pessoas. Vamos ver um ponto que eu acho que tem relevância para nós, Caio, você como repórter político, por exemplo, a nota com a qual o presidente eleito Lula comentou o acontecimento no Peru, o impeachment. Lula comentou como tudo tendo ocorrido dentro do marco constitucional. A sua avaliação? Bom, hoje eu conversei com o Celso Amorim hoje à tarde, e antes dessa nota, e depois eu conversei com uma outra fonte ali ligada também a relações exteriores do novo governo, está lá na equipe de transição. Eles estavam extremamente cautelosos. O próprio Celso Amorim, ele falou, estamos preparando alguma manifestação. Daí eu falei, quando? Né? O lead, né? Jornalístico. Quando, como, onde, por quem? E ele não tinha essa resposta, porque o Celso Amorim me disse, olha, a coisa está mudando muito, de manhã era um cenário, agora à tarde era outro cenário, e depois quando eu acionei outra pessoa ali também diretamente ligada, falou, a gente está soltando daqui a pouco, enfim. Então havia muita dúvida. Eu senti uma assertividade muito maior em relação aos fatos que aconteceram lá no governo atual, no Itamaraty atual, do que no próximo Itamaraty. Eu senti ali ainda uma cautela muito maior
no novo governo do que no novo governo atual. Estou falando em termos diplomáticos mesmo, em termos o Itamaraty, ele agiu rápido, assim, antes do novo governo, mas todo mundo está olhando o novo governo. A gente vai falar da PEC, a lógica toda já é em torno do CCBB, onde está o governo de transição, não mais em torno do Palácio do Planalto. Então essa foi a minha sensação, uma cautela, muita cautela ali e uma preocupação de que daqui a 5 horas pode ser outra, a chave pode virar de novo lá no Peru. Então eles querendo tatear o que estava acontecendo. Eu vi essa Raquel? nota num outro tom, na verdade, e também estava conversando com algumas pessoas antes e me disseram o seguinte, olha, Lula apoiou Castilho, comemorou sua vitória, mas ele não vai apoiar um golpe. Sim. E era isso que estava acontecendo no Peru. Você Foi um tinha golpe de Estado, por isso que ele foi derrubado. Um autogolpe, né? Um golpe de Estado. O sujeito foi lá e ia ser empichado, a regra pode ser frágil, aquele conceito de imoralidade, que é um conceito muito fluido que eles têm por lá. Mas, enfim, estava tudo dentro da regra. E aí, a nota do Lula, ela vai muito nesse sentido. Ele é muito assertivo, ele lamenta a situação, mas quase que, né, ele referenda que tudo aconteceu dentro do princípio constitucional. Diferente, né, William, do argumento do PT quando se trata do processo da Dilma, que da Dilma um impeachment Rousseff. que ocorreu dentro da lei, dentro da nossa Constituição. A versão política é de que se tratou de um golpe. No Peru foi igualzinho e foi dentro da Constituição. Só que agora Lula é governo, precisa lidar com todas essas responsabilidades. Praticamente, né? A gente já está tratando assim, praticamente já é governo, precisa lidar com todas essas responsabilidades de ser governo e não dá para ficar apoiando o golpe no país vizinho. Sou informado que o nosso convidado está agora com um bom sinal de internet e temos de volta o professor Alcides Costa Vaz conosco, continua nos ouvindo bem, né, Alcides? Podemos prosseguir nossa conversa? Podemos, minha parte, sim. Tá bom, Alcides. Então, desculpe aí essa falha. Eu vou repetir a minha pergunta, um pouquinho diferente agora, em função do que já conversamos. Na sua forma de avaliar os acontecimentos políticos no Peru, estamos vendo um caso particularmente de um personagem político mal sucedido, no caso Pedro Castillo, ou você é capaz, é possível, na sua forma de avaliar a situação, enxergar uma tendência que vai além do Peru? Olha, eu acredito que nós temos hoje, no que se fala dessa renovação, ou uma nova onda, né, de esquerda na América Latina, veja bem que em todos os casos, talvez com exceção da Colômbia até esse momento, né, nós tenhamos sempre ambientes políticos internamente muito tumultuados, muito conflagrados. Eu acho que há uma tendência nesse momento, né, a uma certa dificuldade de acomodação das tensões políticos sociais por parte das instituições. E no caso particular do Peru, uma dificuldade das elites em também se reciclarem, em também apresentarem postulantes e lideranças efetivas capazes de estabilizar o país. No caso do Peru, são 3 décadas. Não é apenas essa série dos 6 últimos presidentes, quer dizer, desde de Alberto Fujimori até o presente, né, é um componente de instabilidade política recorrente. Mas essa tendência também, como nós observamos no Chile, como agora no próprio caso peruano, como no caso da Argentina, né, há essa dificuldade dos sistemas políticos, do sistema de participação e de representação política, de acomodarem as tensões internas. Elas não as controlam e retroalimenta esse ambiente de instabilidade política. Eu vejo como uma pequena tendência, sim. Vamos seguir um pouquinho nessa trilha de raciocínio, Dorival? A gente considera, por exemplo, o apoio relevante do presidente do México ao agora destituído e preso ex-presidente do Peru. Manuel López Obrador, AMLO, manifestou seu apoio político, assim como Lula manifestou, como a vice-presidente da Argentina manifestou, como no Chile, como se houvesse a possibilidade de criação de uma articulação de países governados por personagens com ideologias próximas. Isto é uma ilusão. Mas o caso do AMLO é um caso particular porque ele está destruindo a democracia do México, né? Ele está militarizando
o país, está fazendo algo que foi feito pelo Chávez, não que ele vá se perpetuar no poder, mas ele está colocando os militares nas funções-chave do governo, militarizando todas as atividades. Principalmente na Guarda Nacional. Né? Aeroporto, infraestrutura, educação, tudo. Os mexicanos estão muito preocupados com esse rumo tomado pelo AMLO. Mas existe, sim, respondendo a sua pergunta, essa tendência de, hoje, uma normalização da contaminação maior da política externa pela ideologia. Sempre houve essa influência? Óbvio que sim, mas agora isso está muito mais marcado. Os interesses nacionais ficam subordinados aos interesses do governo de turno, né? O que está complicando muito as relações internacionais, dando muita instabilidade ao sistema internacional. Caio, você que estava aí, você também, Raquel, que vocês hoje estavam ocupados em tentar entender dentro da equipe de transição de que maneira o presidente eleito, o novo governo, se prepara para reagir a acontecimentos desse tipo. O que mais você apurou? William, de novo voltando para a PEC. A montagem do governo... Nós vamos pegar a PEC logo mais, sim, tá? Só para você não gastar tudo que você tem da PEC já. Vou pegar em termos macro, né? A montagem de uma base segura, a aceitação de que 20 anos depois o executivo é o poder mais fraco dos 3 poderes do Brasil e logo lidando com essa realidade. Tudo isso envolve a oitiva maior que o presidente tem feito de setores que podem lhe desgastá-lo, pegando uma lição, sim, porque o Lula vai carregar essa lição, sim, da Lava Jato e da queda da Dilma. Ele não chega nas mesmas condições e ele sabe disso. Tanto que a gente vai falar da PEC, mas a PEC ajudou ele a estruturar uma base já antecipadamente, né, num processo, né, em curso, que ele garantiu, primeiro que ele reconheceu que o Arthur Lira é muito poderoso e negociando os cargos de acordo com a PEC. É um modelo clássico, montar base sustentável e não ir contra... não atropelar setores que tradicionalmente lhe fizeram oposição e que ajudaram a derrubar a sua sucessora. Eu vou voltar a isso, Caio, com bastante tempo para a gente pegar todos esses problemas não, na verdade, todos esses aspectos que você está mencionando. Raquel, quando a gente olha de um assunto que eu sei que você sempre se interessou muito, na sua carreira você cobriu muito comércio internacional e política comercial. O Peru, em boa parte dos últimos 10, 15 anos, se integrou a uma série de iniciativas dispostas a fazer da costa ocidental da América do Sul, quer dizer, aqueles que têm o Pacífico como praia, um tipo de articulação, em boa parte com China, em boa parte com Estados Unidos, foram várias iniciativas. Em que isso agora está completamente fora do mapa? Essa integração, William, olha, o Peru ele é um caso particular na América Latina, até nesse ponto. O Castilho era um presidente mais de esquerda, mas você teve sucessivos governos mais à direita que foram implementando políticas liberais no país, como essa que você está falando, da integração e comercial e várias outras. Hoje, quando teve esse tumulto todo, eu fui acionar os meus contatos que fazem negócios com o Peru, contatos dentro do país também, para entender como é que é o impacto, porque geralmente quando tem um tumulto desse tamanho, e a gente viu, a bolsa caiu, o câmbio lá varia, mas não varia muito, e para minha surpresa, o que eu ouvi foi o seguinte: olha, Raquel, o Peru está em turbulência há tanto tempo que a economia meio que funciona um tanto que distanciada da política. E por conta da forte exportação que eles têm de cobre e, pasmem, de um presidente do Banco Central que está lá há mais de 15 anos, acho que estão fazendo quase 17, né, Lorival? Ele tem bastante autonomia. E passou por um presidente de esquerda, Julio Velarde. O Ollanta Humala. Manteve essas políticas. E aí ele funciona meio que como uma âncora nesses momentos de instabilidade. Lá o Banco Central tem 2 atribuições, que é não só a inflação, mas também a política cambial. Eles praticam ali uma
uma flutuação suja, que a gente chama. Mas e aí o que você escuta dos investidores é mais ou menos assim, não é assim mesmo, mas a gente vai investir ali naquela mina de cobre. É uma coisa interessante de ver, né? O pragmatismo. Lorival, o que vai acontecer com a próxima? Pela primeira vez, uma presidente, ela faz parte de um agrupamento político no qual se considera que ela está à esquerda do presidente, que era de esquerda. Sim. Ela sofreu um processo de inabilitação na segunda-feira que não prosperou só porque a esquerda não apoiou, porque o José Williams, que então é o segundo na linha sucessória, que é o presidente do Congresso, ele assumiria. Então a esquerda não apoiou a inabilitação dela. Veja como é fácil derrubar as pessoas no Peru. E é porque ela assinou uns documentos de um clube privado e isso é contra a Constituição peruana. Então ela vai ficar também pendurada ali sobre essa falta de maioria no Congresso, a dificuldade, e lá é o centro também, não é centrão que se chama, mas é um centro que não é um centro ideológico, é um centro que negocia com a oposição. É um centro geográfico. Uma coisa que eu queria salientar é que o presidente eleito Lula, hoje, também abraçou aquela ideia de que a Cristina Kirchner, na Argentina, é vítima de lawfare. Que já tinha sido dito ontem pelo Celso Pela Amorim. Dilma e pela Gleisi Hoffmann também, né? E um segundo aspecto, agora voltando ao Peru, é que o presidente Bolsonaro, ele primeiro repudiou o Pedro Castillo, não foi da posse, mandou o vice Hamilton Mourão, mas depois ele se reconciliou com o Pedro Castillo, foi lá, encontrou-se com ele, até colocou o chapéu dele, num gesto até bastante engraçado. Por quê? Por causa da situação estratégica geograficamente do Peru, que existe esse projeto. O Peru é a porta do Pacífico para o Brasil. Qualquer projeto de integração física da América do Sul, tão antigo nas nossas tradições, envolve Brasil e Peru diretamente por aí. A rodovia transoceânica, a ideia de ligar o norte do Brasil ao já dá para ir Pacífico. de ônibus de São Paulo ali. Mais um minutinho, só para falar um pouco dessa postura. postura. Um minutinho de verdade. Mas só Porque eu quero ver com a PEC, que senão o Caio está aqui em silêncio, fuzilando. Só vamos falar parar um pouquinho dessa postura do governo eleito. O Lorival mencionou esse tweet de apoio a Cristina Kirchner, mas ele é um tweet engraçado porque o Lula fica bem no limite, né? Ele diz, minha solidariedade à Cristina, vi sua manifestação que ela é vítima de lawfare, ou seja, jogando para ela. Sabemos aqui no Brasil que essa prática causa danos à democracia e torço por uma justiça imparcial e independente pelo povo da Argentina. Em nenhum momento ele diz, Lula, que o sistema judicial da Argentina é injusto, não naqueles termos que a Gleisi colocou. Então, assim, dá para perceber que foi escrito com extremo cuidado e que ele foi no limite do que ele podia, porque é um tema muito caro para ele, né? Não só é um tema muito caro para ele. Um bom diplomata deve ter dito isso para ele. O senhor assume como presidente eleito, tendo atrás na sua bagagem de poucas semanas a afirmação de que o sistema judicial argentino está lá para perseguir alguém? Para mim, a manifestação que ele fez hoje sobre o golpe no Peru e esse tweet da Cristina Kirchner, eles vão no mesmo caminho, de um certo pragmatismo e, cuidado com a dor. Verdade. Bom, vamos falar de PEC daqui a pouquinho, isso é depois do intervalo, pessoal. A gente faz esse intervalo que é curto, tá? Daqui a pouco... crise política do Peru já foi, gente. Agora é a PEC. Até já.